Começa agora mais um programa da TV CREA Minas e esta edição é especial sobre planejamento estratégico. Você vai saber tudo sobre os 5 temas trabalhados pelo Conselho e os 15 projetos já em andamento e que envolvem vários segmentos. A Superintendente de Gestão e Controle, Fátima Feiria de Mello, é nossa convidada durante todo o programa e vai explicar em detalhes cada projeto e falar da importância deste planejamento para o bom desempenho da gestão. É agora! Fique com a gente. O planejamento estratégico da gestão 2012-2014 do CREA Minas será a base do programa de hoje. E a Fátima Feiria de Mello, que é superintendente de gestão e controle do CREA, já está aqui com a gente. Ela é nossa convidada hoje durante todo o programa para explicar tudo em detalhes. Fátima, um prazer tê-la aqui no programa. Mas antes da gente começar nosso bate-papo aqui, teve um seminário, o Seminário de Gestão Estratégica, é isso mesmo? Que aconteceu no CREA e a gente vai ver como é que foi esse seminário e a partir dele a gente começa a bater um papo. Foram 3 dias de muitas discussões e algumas surpresas para os 68 participantes do seminário. Diretores, gerentes, coordenadores, assessores, supervisores e consultores avaliaram os números da atual gestão, que atingiu 61% de aproveitamento do plano de gestão, colocado em prática há 2 anos. É um número de peso, é um número expressivo, que se você considerar que nós temos 3 anos de gestão, isso corresponde a quase 2/3, do período nós já cumprimos, 2/3 do período, 2 anos em 3. E temos mais 1 ano para atingir aí o restante, que seria aí algo em torno de 39%. O que mostra um resultado bastante satisfatório, considerando que nós ainda temos ainda 1 ano de gestão pela frente. Resultado referente aos 5 temas estratégicos definidos pela gestão 2012-2014. Desenvolvimento contínuo de tecnologia, inserção social, especialização da fiscalização, formação e requalificação profissional, desenvolvimento e gestão de pessoas. De uma carteira aí de 33 projetos, eu diria para você que 18 estão em pleno andamento e 15 já foram concluídos. Então, quer dizer, está desempenhando bem o papel, os gestores de projetos estratégicos e está cumprindo aquilo que foi programado para os projetos. Toda a avaliação feita no primeiro momento do seminário é referente aos anos de 2012 e 2013. Agora, os profissionais precisam pensar no futuro, começam a falar sobre orçamentos, diretrizes e, principalmente, apontam as prioridades para 2014. Obras pelo interior do estado. Esta é uma das metas que precisam ser cumpridas este ano, enfatiza o vice-presidente do Conselho. Essas obras que estão no planejamento do CREA são a construção das inspetorias. Está diretamente ligado na ponta, no atendimento ao profissional nessas cidades distribuídas em 12 regionais do estado de Minas Gerais. Um melhor desenvolvimento dos sistemas informatizados do CREA Minas também é uma das prioridades que devem ser colocadas em prática até o final da atual gestão. Investimento que só será possível graças ao que já foi feito até o momento. O mais gostoso disso é a satisfação do público fora, entendeu? Assim, os profissionais, a sociedade, a instituição, onde nós chegamos, nós recebemos elogios, recebemos críticas também. Mas aí nós usamos essas críticas para construir. E o objetivo é realmente fecharmos 2014 com a satisfação total. Ao final das avaliações dos resultados, o diretor técnico e de fiscalização falou sobre a importância de um evento como este para colocar em prática algumas iniciativas que até então estavam apenas no campo das ideias. É muito importante porque a gente consegue não só planejar o que fazer, como a gente consegue também medir e fazer uma avaliação depois se nós estamos no caminho certo ou não e qual o caminho nós devemos corrigir, se for o caso, ou manter se a gente tiver com um resultado de sucesso. Muito bacana, 61%, Fátima, um número bastante expressivo para um projeto 2012-2014, Sem dúvida nenhuma. A gente já tinha a consciência de que a gente tinha avançado bastante, mas até para nós o planejamento, a apuração desse número, ele trouxe assim, uma surpresa positiva, bastante positiva. E na realidade esse trabalho agora é parte de um ciclo que a gente iniciou em 2012. Em agosto de 2012 a gente esteve nesse mesmo hotel, fazendo um primeiro seminário de formulação estratégica. Foi o momento da gente planejar o CREA, planejar as ações que resultaram no portfólio de projetos que hoje compõem o plano de gestão.
O planejamento tem uma importância muito grande para nós, né? Essa gestão, ela tem um foco, uma gestão voltada para resultados, né? Direcionados aos nossos públicos, né? Contemplando as expectativas e necessidades desses públicos. Então, o planejamento, além dele ser a fórmula mais otimizada e mais rápida de você atingir seus objetivos, né? As práticas hoje de planejamento, principalmente as que nós adotamos, né? Como o BSC, que é o Balance Scorecard, que é uma das práticas mais adotadas aí, no mundo todo, de planejamento, elas permitem não só você planejar, mas também você acompanhar os resultados de uma maneira muito efetiva. Então, mais importante, né, ou tão importante como planejar, é você executar o seu planejamento, né? E saber se realmente você está atingindo seus objetivos e ter condições de corrigir, né, a tempo, né, e de uma forma mais rápida possível as suas ações. Pois é, a gente viu aqui até na entrevista do Rossi no final, ele falando que a gente tem que conhecer como é que está indo, se está indo bem, continuar no caminho, ou refazer, ou melhorar, né? Eu imagino que quando teve o primeiro encontro para apresentar esse planejamento, muita gente às vezes tem alguma resistência, algumas mudanças, mas com esse resultado de 61%, mostra que esse planejamento está sendo muito importante para o desenvolvimento do CREA, né? Tipo assim, uma nova etapa no CREA, então. Inclusive, assim, esse primeiro seminário, ele teve vários desdobramentos internos, né? A gente teve uma primeira iniciativa em fevereiro, onde a gente levantou expectativas de ações estratégicas e projetos. Depois fomos para esse seminário em agosto. E até o final do ano, esse seminário se desdobrou em diversas reuniões, né? Justamente para a gente chegar a um consenso, né, das pessoas com relação ao planejamento. Então, foi um trabalho árduo durante 2012 e que ressalta ainda mais esse número, porque, na realidade, esses 68%, eles foram executados praticamente em 2013, porque o ano de 2012 a gente ficou praticamente envolvido isso, né, com o planejamento. Então, isso torna o resultado ainda mais expressivo. Agora, desses 5 temas, né, que que a gente mostrou na reportagem, o que ainda precisa ser mais pontuado, que ainda está caminhando ainda, qual que está mais desenvolvido? Olha, a gente teve um desenvolvimento mais expressivo nos eixos de inserção social, formação e requalificação profissional e desenvolvimento de pessoas, né? Os eixos de desenvolvimento de tecnologia com simplificação de procedimentos e de especialização da fiscalização ainda precisam avançar, né? E tem motivos específicos. O de desenvolvimento de tecnologia com simplificação de procedimentos, ele tem um grande número de projetos que envolvem a melhoria dos nossos processos internos. E ele foi assim, bastante afetado com os projetos relacionados ao objetivo estratégico de utilização de tecnologia de ponta. Tá, e antes de você explicar isso para a gente, então vamos conhecer um pouquinho esse projeto, que é o de fiscalização e o desenvolvimento. Vamos ver. Em 2013, o saldo foi bastante positivo. O número de ações de fiscalização chegou a 53.385, um aumento de 54% em relação a 2012. Por outro lado, houve queda nos autos de infração emitidos no mesmo período, 1.411, redução de 50%. E para que a gente possa estar otimizando e implementando uma fiscalização com resultados melhores, nós estamos hoje trabalhando uma fiscalização, né? Estamos aí em processo de elaboração, que é a fiscalização por empreendimento, onde que ela tem por objeto não uma fiscalização pontual, mas é uma fiscalização que vem abranger todo um contexto, né? As diversas ações e as diversas modalidades lá da engenharia envolvida, e aqui a gente possa verificar nesses empreendimentos se tem todos os profissionais necessários à execução dos bons trabalhos. A primeira área é a do planejamento, que por meio do Programa de Excelência na Gestão foca em resultados ao invés de processos. O trabalho passa pela consolidação dos produtos estratégicos e treinamento gerencial. Hoje já são 23 projetos em execução e 15 concluídos.
A segunda área é a de tecnologia, que potencializa e otimiza atendimento e fiscalização utilizando tecnologia integrada. Com isso, em 2013, a capacidade de armazenamento de dados cresceu 125% e as requisições aos serviços online, em relação a 2012, aumentaram em mais de 1 milhão de acessos. Números que se devem também à modernização e ampliação do parque tecnológico do CREA Minas. A terceira área está ligada ao atendimento. Procedimentos mais simples, facilidade de acesso aos serviços, agilidade e compromisso foram garantidos com o processo de modernização do atendimento. Além disso, houve uma padronização nos horários da unidade de atendimento e com a unidade móvel, o CREA aposta na descentralização, facilitando ainda mais o acesso aos serviços do Conselho. Pois é, a gente viu então a fiscalização e o setor de tecnologia, que é o que você falou que precisa ainda acontecer mais o desenvolvimento, não é isso? Fala mais pra gente. Com relação à fiscalização, a gente teve um avanço muito grande nas ações de fiscalização, melhorando os procedimentos. A gente teve aí um aumento de cerca de 50% do número de ações de fiscalização e com uma redução das autuações. Então, isso significa que o CREA está trabalhando de forma mais orientativa e a gente está tendo uma resposta melhor, né, em termos de regularização, sem a necessidade de autuar. Então, isso foi bastante importante. Com relação ao projeto específico de especializar a fiscalização, a gente não avançou o que a gente gostaria de ter avançado. Isso porque o projeto é um grande desafio, ele envolve todas as modalidades de engenharia e quando você fala em fiscalizar por empreendimento, você tem que abordar todas as modalidades de forma conjunta, tem que ter procedimentos muito claros para os fiscais para atuar dessa forma e a gente precisa também de parcerias para poder isso ter uma efetividade. Então, esse projeto está sendo redefinido, o escopo dele está sendo repensado para esse ano, para a gente realmente conseguir atingir os resultados que a gente espera. E no setor de atendimento, sim, melhorou bastante também. Não, com relação, o projeto de gestão de atendimento, ele teve um desempenho muito efetivo, né? Ele atingiu 69% de desempenho, com todas essas ações que foram citadas e focando principalmente nesse novo sistema de gestão de atendimento, né, que ele vai permitir gerenciar os serviços, né, desde o momento da entrada, né, pelos canais, todos os canais disponíveis, até a entrega do serviço para o solicitante. Então, isso vai ser um avanço muito grande, né, permitindo a gente identificar gargalos, redistribuir os serviços e atuar na melhoria dos pontos que realmente necessitam. Que agiliza muito o processo, nessa informatização, tecnologia. E é importante porque ele está diretamente ligado à área fim, né, afeta os nossos públicos de maneira bastante significativa. Agora a gente vai ver a inserção social, que você disse que são os projetos, engloba a maior parte dos projetos, né? E são os que estão mais em andamento, mais desenvolvidos aí. Vamos dar uma olhadinha então. O programa de comunicação do CREA Minas se sustenta em 3 pilares: interatividade, convergência e conteúdo. O programa, que visa criar possibilidade de conversa, diálogo e compartilhamento de ideias, se faz com a utilização de várias mídias. Revista, TV, rádio e mídias sociais são espaços de disseminar boas práticas da engenharia e debater grandes temas da área. Sem falar no investimento na mídia espontânea. Só no ano passado foram quase 800 inserções em TVs, rádios e impressos. Projeto que divulga outros projetos, como os encontros regionais, políticas públicas e corresponsabilidade social, promovidos pelo CREA Minas em parceria com a Ouvidoria Geral do Estado. Ao todo, foram 12 encontros, mais de 6.500 participantes, 77 palestras e 1.248 propostas, englobando 5 eixos temáticos: meio ambiente, rodovias, urbanicidade, alimentos e impactos das chuvas. Demanda, proposta e monitoramento fazem parte do diagnóstico consolidado em cadernos de propostas específicos, entregue ao governador no final de 2013, durante a plenária solene. Um trabalho assim de conscientização, porque esse é um trabalho que vai gerar resultado para a sociedade. Então é um desafio muito grande estar participando, entregando esses cadernos para os governos e que se dê retorno realmente das propostas que foram elaboradas pelos profissionais do sistema. O
convênio CREA-Minas-Funasa também faz parte do tema inserção social. Pelo termo de cooperação firmado, prefeituras com até 50 mil habitantes receberiam capacitação e apoio técnico na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Inicialmente, 100 prefeituras seriam beneficiadas, mas o trabalho deu tão certo que, no fim, o convênio atingiu direta e indiretamente 459 municípios. As oficinas foram divididas em 3 módulos. O primeiro com formação dos grupos de trabalho, o segundo com prospectiva e planejamento estratégico e o terceiro com o plano de execução e indicadores de desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico. E não acabou. O CREA ainda mantém uma equipe de apoio com 12 profissionais que, além da capacitação, ajudam desde a mobilização da população até a execução do plano. Acreditamos que no final de março nós consigamos finalizar vários planos municipais de saneamento básico em todo o estado, apoiando assim todos os gestores e técnicos municipais na elaboração desse plano que é tão importante para a qualidade de vida da população. Agora vamos conhecer um pouco mais da CMA, Câmara de Mediação e Arbitragem, um projeto modelo. Lançada em dezembro de 2012, a CMA incentiva a utilização da conciliação, mediação e arbitragem por profissionais da área tecnológica como alternativa de resolução de conflitos. O objetivo é a instauração e prestação de assistência jurídica. Com índices de resolução que chegam a 80%, a coordenadoria já atendeu centenas de casos, sendo 74 procedimentos de conciliação. Os profissionais que têm registro junto ao CREA ou as empresas, elas, ao invés de recorrerem ao Poder Judiciário, utiliza a CMA para a solução de conflitos, né? Porque a gente fala muito, o conflito em si não é negativo, o fator negativo é o conflito ser resolvido de uma forma demorada, por um profissional que não seja um especialista e que às vezes o conflito não tem sigilo. E na CMA a gente tem esses pilares, que é a flexibilidade, a celeridade e a especialista de um profissional para poder auxiliar o conflito. A gente viu alguns projetos aí pioneiros, né? O convênio do CREA-Minas com a Funasa. A gente viu também a CMA, essa importante ajuda, né, de mediação, oportunidade de mediação para o pessoal do Conselho. Eu queria que você falasse um pouquinho desse que a gente separou aí. Bom, esse eixo é um dos eixos mais importantes, né, do plano de gestão, uma vez que ele está muito voltado para a valorização profissional, para a retomada da autoridade técnica, né, que são pontos assim, bem focais, né, dessa gestão. E ele teve um desempenho bastante significativo, né, de 69%. Esses projetos todos, né, grande parte deles está praticamente concluído, né, e um ponto ainda que a gente precisa avançar, esse eixo, ele aborda também 2 pontos importantes, que é o aumento da representatividade do CREA no Estado, né, com novas unidades de atendimento, de forma a aproximar o profissional do CREA, né, e também formar espaços, né, onde os profissionais possam se encontrar, debater, né, com a implantação de novas unidades e também a construção, né, de uma infraestrutura adequada através de sedes modernos, com acessibilidade, né, que possam realmente garantir essa estrutura. A gente imagina que, no caso a gente viu ali o convênio da Funasa, né, que a princípio pensou-se em atender 100 prefeituras, e isso aí, direto e indiretamente, de mais de 400. Por aí 400, já percebe como deu certo, né? Sim. Então, com relação a esses projetos, né, a diretriz é a gente continuar nessa direção, né, e tendo em vista os resultados positivos que a gente já atingiu. Com relação ao programa de obras, que faz parte desse eixo também, a gente ainda precisa avançar, né, não conseguimos avançar aquilo que gostaríamos, né, por várias razões, uma delas que a gerência de obras é uma gerência nova que foi estruturada nessa gestão, e agora que essa estrutura foi montada, né, a gente tem certeza que agora em 2014 vai ter condições de dar uma ênfase maior com relação às obras. Pois é, as obras você vai falar para a gente no próximo bloco, você é a nossa convidada durante todo o programa, continua aqui com a gente. No próximo bloco, então, tem mais planejamento estratégico, não saia daí, é um instante só. Tem gente que transforma resíduo orgânico em fonte de energia, ou que começa uma faculdade aos 70 anos. São pessoas que querem um mundo diferente e que, por isso, merecem uma instituição financeira diferente.
O Sicoob oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que no Sicoob você é dono, participa dos resultados e tem crédito com as melhores taxas e condições. Pense diferente você também. Faça parte do Sicoob. O seu bem-estar é o que importa pra gente. O futuro é o nosso presente. Pra você prosperar em todo o Brasil, o profissional do CREA pode contar com a mútua pra sua vida melhorar. O caminho mais seguro entre você e o seu futuro começa na mútua. É só se associar. Mútua, mútua. Inovar na busca de transformações. Planejar, desenvolver possibilidades, executar. Multiplicar sonhos e construir novas realidades. A engenharia é a realização de tudo que imaginamos, até mesmo nas coisas mais simples. CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos de volta e hoje com uma edição especial sobre o planejamento estratégico do CREA Minas. Aqui no estúdio, a superintendente de gestão e controle do CREA, Fátima Freiria de Mello, é nossa convidada durante todo o programa. E agora, Fátima, a gente estava conversando no bloco anterior sobre aqueles projetos da inserção social. E antes da gente voltar a conversar, vamos ver mais alguns projetos da inserção social e aí você comenta tudo pra gente. Vamos ver? As câmaras têm por finalidade estabelecer uma conexão entre os engenheiros e técnicos, a base do CREA e a sociedade mineira. Ela tem por finalidade, portanto, apresentar a palavra técnica da engenharia mineira em relação a temas importantes que não apenas interessam às nossas categorias, mas também a toda a sociedade de Minas Gerais. Nós temos 3 temas fortes nas câmaras temáticas atualmente. O primeiro é mobilidade na região metropolitana de Belo Horizonte. O segundo diz respeito à valorização profissional e o terceiro tem a ver com as rodovias federais em Minas Gerais. Seria muito interessante que todos aqueles profissionais, não apenas da área da engenharia, mas de todas as demais áreas, pudessem dialogar com as sociedades, não apenas com seus profissionais especificamente, evitando a perspectiva de corporações. Nós queremos ser muito mais do que isso. Nós queremos ser espaços de articulação e é claro que no plano federal, Conselho Federal de Engenharia, os demais de outras áreas, tanto tecnológicas quanto também de outras profissões, possam replicar aquilo que está sendo feito com muito êxito aqui em Minas Gerais. O objetivo do projeto é estreitar um relacionamento do Conselho com as instituições de ensino. A recepção tem sido muito boa, porque é um projeto pioneiro e as escolas estão encontrando no Conselho um local onde elas podem falar das suas dificuldades, trazer novas ideias, usar a máquina do Conselho, levar palestra para as instituições, fazer projetos como parceria. Está sendo muito bom. Hoje o CREA Minas está com várias obras, não só na sua sede, como várias obras no interior do estado, que visa sempre trazer os profissionais um ponto de encontro, um local de prestação de serviço. Nós já temos várias obras concluídas no interior, com regionais que já estão prontas, outras já em fase de acabamento, outras ainda inspetorias que estão iniciando as obras, com vários terrenos que foram doados, inclusive, pelas prefeituras, e o CREA-MG está priorizando as obras nesses terrenos. O projeto tem muito a ver com as obras, escritórios e inspetorias. Interiorização, compromisso, acessibilidade e facilidade são pilares na criação de cada unidade. Com a representação local, o CREA Minas mostra a relevância da engenharia para o desenvolvimento das cidades, valorizando os profissionais e garantindo procedimentos técnicos adequados.
verificamos que os desafios é a estruturação dos nossos setores internos para possibilitar o atendimento cada vez mais e melhor para todos os profissionais em cada um desses escritórios. Acesso à cultura, arte e ideias. O CREA Cultural incentiva o desenvolvimento científico, promove a defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico e busca garantir acesso à produção cultural como forma de contribuir com uma sociedade mais justa e solidária. E nesse sentido, foram vários projetos colocados em prática. Um concurso fotográfico que valorizou o barroco mineiro, encontro de violas com Chico Lobo e Pedro Mestre, o CREA valorizando os artistas mineiros que compõem a prata da casa, xadrez solidário e muito mais. Nossa, muita coisa de extensão social, né? Projetos, a gente vê inovadores, né? Você estava falando no bloco anterior que as obras ainda é um desafio para vocês, mas é muita coisa que vocês desenvolveram, né, Fátima? Muita coisa. Mesmo com relação a obras, né? A gente finalizou 4 obras novas, né? 10 reformas e foram produzidos 13 projetos para serem executados. E ainda tem, né, como meta a gente finalizar 2 obras que estão em andamento esse ano, iniciar mais 4 e elaborar projeto para 4 ainda a serem executados em 2015. Então ainda uma meta desafiadora, né? Mas a gente acha que tem condição de cumpri-la. Outro aspecto que eu acho que é bastante importante é o CREA saindo um pouco do foco tecnológico, né? Principalmente com o projeto aí do CREA Cultural, que é realmente uma inovação, né, no sistema, onde a gente está levando cultura e arte, né, não só aqui na sede, mas também no interior. Né? Mais de 20 eventos foram promovidos, né, em 2013. E a gente percebe também que o CREA teve aquele encontro de presidentes aqui, né, em 2013, e muitos falaram, né, como esses projetos do CREA são estímulos para ele, para serem replicados mesmo. Isso deve ser assim, um orgulho para vocês que participam diretamente desse planejamento, né? Ah, sim, sem dúvida nenhuma, né? A gente poder contribuir, né, e repassar, né, essa experiência para outros CREAs é muito gratificante. Pois é, a gente viu também os escritórios, inspetorias, que tem a ver com as obras, né? E de uma forma também de preservação do patrimônio, né? Igual a Casa Toffoli, né? que vai ser restaurada. E isso aproxima, né, os engenheiros, os profissionais da área de tecnologia do Conselho, né? Você tem que vir em Belo Horizonte. E da sociedade também, né? Realmente a utilização do patrimônio histórico é um dos focos, né? Com relação as obras, né, e criação de novas inspetorias, porque a gente entende que está contribuindo, né, e estimulando outros órgãos a fazerem o mesmo, né? Pois é, a gente, em câmaras temáticas, a gente teve uma entrevista aqui também com o Oswaldo, né, muito importante esse trabalho, muito né? importante, né? Até o caos que anda hoje, a nossa mobilidade, né? Ele foca muito a valorização e a retomada da autoridade técnica, né? São fóruns, né, de discussão de temas que são muito importantes, onde os principais especialistas, né, e entidades são convidadas, né, a apresentar propostas com o objetivo de ter um documento final que seja o consenso, né, da área técnica sobre essa questão. Então, isso é muito importante como referência para a sociedade e também para as diversas instâncias de governo, né, na elaboração de projetos e políticas públicas. Essa contribuição, Sim. né? No bloco passado falou dos encontros regionais também, entregou ao governador, inclusive, as cartas, né? Os documentos com as reivindicações, com as demandas, né? E cada estado, o estado é muito grande, né? Cada uma com a sua demanda diferente. Esse trabalho do CREA, isso é muito importante, né? Quando vocês foram fazer a elaboração desse plano estratégico, era essa a ideia mesmo? Vocês estão superando até? Isso já era um compromisso, né, de campanha do presidente. Então, isso foi tratado com um foco prioritário dentro do plano de gestão, né? Realmente voltar um pouco o CREA para fora, né?
promovendo, né, a articulação e a inserção dos profissionais de uma forma mais significativa, né, participando, né, efetivamente aí do desenvolvimento da nação. Pois é, e tem o colégio também, né, que aproxima o CREA das instituições. Queria que você falasse isso também, que é novo, mas muito... E teve o programa de Feira de Ciência, né, FECINTEC, que foi uma coisa muito bacana, houve uma participação expressiva dos estudantes. Queria que você falasse também dessa participação aí, desses futuros engenheiros aí, futuros profissionais da área tecnológica. A constituição do Colégio de Instituições de Ensino, assim como a feira, né, já fazem parte do eixo de formação e requalificação profissional, e essa iniciativa do Colégio de Instituições de Ensino é pioneira também no CREA, né, e ela é muito importante no aspecto que ela aproxima, né, o CREA das instituições de ensino com o objetivo de discutir temas muito importantes, como a criação de novos cursos, as grades curriculares, né, definir questões de atribuição de uma maneira mais clara, além de incentivar, né, ações das instituições de ensino, com o objetivo de fortalecer a inovação e o desenvolvimento da tecnologia no país, né? Agora, aproveitando esse gancho aí do colégio e de instituições, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do Colégio de Inspetores e Entidades e do CREA Minas Júnior, para a gente poder, porque a gente não mostrou aqui, mas também são projetos que vêm sendo desenvolvidos, né, e que são muito importantes para essa aproximação, né? Sim, o Colégio de Inspetores e Entidades, ele já está criado há mais tempo, né, e o foco é consolidar, né, as ações que já vêm sendo feitas e o apoio das entidades e dos inspetores em todas essas ações, principalmente no interior, eles são fundamentais, né, eles são agentes multiplicadores das nossas ações, e então tê-los, né, inseridos nesse processo é muito importante. O CREA Júnior também é um outro projeto bastante expressivo aí no eixo de formação e requalificação profissional, onde a gente tenta aproximar o estudante, né, do conselho e incentivar também a inovação, né, e o desenvolvimento da tecnologia. E esse foi um projeto que ele também teve um desenvolvimento muito significativo, né? O CREA Júnior foi uma iniciativa pioneira do CREA Minas, né? Hoje ele existe em vários outros CREAs e durante um tempo ele manteve, né, sem crescer muito. Em 2013, o CREA Júnior dobrou sua representatividade no interior, com 19 novos pontos onde foram inseridos, né, esse CREA Júnior nas unidades do interior. Então foi uma participação bastante significativa. Foi criado um grupo de trabalho no CREA, um espaço para eles poderem se articular, né, e resultou nessas ações aí tão importantes. Pois é, um trabalho também da comunicação do CREA, que foi o projeto que a gente viu no primeiro bloco, e a gente até não falou um pouquinho, mas é importante essa comunicação sem ruído, uma coisa focada no profissional, né, e que ele tenha o retorno. Isso também ajuda a disseminar todo o projeto, sem dúvida, né? Esse é um projeto que perpassa todos os outros, né, divulgando, né, e realmente contribuindo para articular, né, principalmente a participação dos profissionais nesse processo todo. Ok, a gente agora vai encerrar as nossas reportagens vendo os últimos temas inseridos aí na gestão, no programa de gestão, planejamento estratégico do CREA Minas. Vamos ver. Formação contínua, capacitação e infraestrutura. As salas de treinamento, com cursos presenciais ou telepresenciais, são uma resposta à demanda constante dos profissionais por mais cursos de capacitação com qualidade nas regiões. No total, são 54 salas. Retenção de talentos, gestão de pessoas, valorização do funcionário. O CREA hoje possui um quadro de 453 funcionários, 81 estagiários, totalizando 534 pessoas atuando no Conselho. São 63 instituições de ensino que possuem convênio com o CREA Minas para os programas de estágio, além de 14 menores aprendizes e 23 processos do convênio com a Associação Municipal de Assistência Social.
E neste contexto, destaque para o projeto Universidade Corporativa, implantado em 2010, com o propósito de garantir o processo contínuo e estruturado da aprendizagem vinculada a objetivos estratégicos. E, para aumentar a perspectiva dos funcionários e da gestão, entra em cena o PDRP, Programa de Desenvolvimento de Resultado de Pessoal. Os objetivos do plano, focados na revisão do nosso plano anterior, ele tem o objetivo de capacitar, de desenvolver os funcionários do CREA, dentro de 6 eixos, onde serão processados várias avaliações, exatamente para a gente captar e ajudar o funcionário a desenvolver suas atividades dentro do Conselho. A importância da participação dos gestores nesse processo é ímpar. Então aí nós vamos conseguir desenvolver um programa de desenvolvimento individual, nós vamos poder, o gestor junto com a RH, montar o levantamento de necessidades de treinamento. Então é muito interessante quando a gente pode associar, né, o funcionário às suas necessidades e desejos, compartilhando isso com os seus gestores. Pois é, encerrando aí então, importantíssimo também esse trabalho, esse planejamento, né? Essa questão do RH, essa questão de valorização do funcionário, do colaborador do CREA Minas. Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Bom, esse foi um eixo também que teve um desempenho bastante significativo, de 85%. E esse plano, né, foi uma ação muito importante, já era uma ansiedade dos funcionários já de longo prazo, e eu considero que ele é muito importante por associar, né, esse plano de desenvolvimento e carreira com a meritocracia. Quer dizer, o funcionário está sendo avaliado de forma objetiva, né, em relação àquilo que ele está realmente produzindo, né, e com o objetivo também de desenvolver, né, aqueles pontos em que realmente ele precisa melhorar, né? E a gente percebe também a universidade corporativa, que é uma coisa importante até para o planejamento estratégico, né? Sim. Ter essa atualização. Na questão de treinamento, foram realizados mais de 60 eventos de capacitação, com mais de 1.000 horas de treinamento. Então, a gente tem focado bastante, né, nas pessoas, porque sem elas realmente nada disso acontece, né? E a gente percebe que quanto mais a gente envolve, treina, informa, né, melhor a gente tem o resultado, porque as pessoas se sentem parte, né, de todo esse trabalho. E uma coisa interessante, que também foi mostrada até ano passado na reunião das federadas, foi a questão das salas de treinamento, dos cursos, né, que uma demanda dos próprios profissionais de aperfeiçoamento, qualificação, e o CREA também está preocupado, né? Isso é importante para eles. Sim, né? Nós conseguimos implementar 53 salas de treinamento no interior, né, com uma infraestrutura adequada, equipamentos, tecnologia, né, todas dispõem de uma televisão de 50 polegadas, antena parabólica, e então essa estrutura está montada. Então, para 2014 agora é a utilização efetiva, né, para capacitação e compartilhamento desse espaço com as entidades e os profissionais de cada localidade. Quebrando barreiras, as fronteiras aí, porque aproxima, você não precisa vir ao CREA, pode ser reuniões online, isso agiliza demais, que hoje tempo a gente precisa pensar nisso, né, Fátima? E eu queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho para a gente encerrar, um pouco sobre planejamento e tecnologia, porque esses 2 pontos são importantes para que tudo isso dê certo, né, caminhe para os 100%. Claro, né? Um dos focos principais agora para 2014 é realmente a gente avançar nos projetos, né, de tecnologia de informação, principalmente os ligados ao objetivo de utilização de tecnologia de ponta. Esses projetos eles impactam diretamente os demais projetos, né? Então, um foco especial vai ser dado com relação à nossa rede de comunicação e com relação à finalização do projeto de migração dos servidores para a computação em nuvem, que é uma nova tecnologia que a gente está adotando, né, bem como o foco no desenvolvimento de software, porque a gente sabe que isso, né, é uma base importante para garantir o desenvolvimento dos outros projetos, né, e é um fator limitante caso ele não seja disponibilizado, né. Com relação ao planejamento, eu só queria pontuar que a gestão estratégica é um dos nossos projetos estratégicos, que também teve um desempenho de 85%, e além de todo esse trabalho de planejamento, né, a gente fez um trabalho de capacitação de 40 gestores, tanto em planejamento estratégico como em gestão de projetos,
E a gente também tem um foco na melhoria dos processos. Nós conseguimos otimizar os 5 principais projetos finalísticos do CREA e 3 processos da área meio. Além de a gente ter iniciado um trabalho de implantação dos indicadores de resultado. Nós estamos agora na fase de medição desses indicadores e a nossa expectativa é que no final desse ano a gente já consiga avaliar a gestão por meio dos indicadores de desempenho, além de outros trabalhos que a gente vem desenvolvendo com relação a normativos, né? Então é um trabalho também bastante importante, né? Que baseia toda esse projeto aí. Pois é. Nosso programa está terminando e eu gostaria de deixar um espaço aberto aí para você falar um pouquinho das expectativas, avaliar geral, esse 61%, é isso mesmo? Valeu? Olha, valeu, né? É bastante gratificante a gente, né, ter esse resultado, mas a gente sabe que a gente ainda tem um desafio pela frente, né? Mas a gente tem muito a consciência de que se a gente cumprir, né, o que realmente a gente se propôs com esse plano de gestão, a gente vai estar dando um passo muito importante, né, para a gente atingir a nossa visão de futuro, né, que é sermos referências no atendimento ao público, na fiscalização e na valorização das profissões tecnológicas. Ok, então Fátima, muito obrigada pela participação aqui no programa, viu? E volte mais vezes, porque 15 projetos já estão em execução, mas tem muitos projetos ainda que estão em andamento, estão sendo pensados, né? Isso. Então dá para voltar aqui e bater papo com a gente. Sem dúvida. Muito obrigada. Obrigada a você. Bom, gente, a gente encerra o programa de hoje convidando a todos para participarem no dia 27 deste mês do ciclo de palestras Mobilidade Urbana, promovido pela organização Ponto Terra, que comemora 14 anos de fundação. O evento acontece no auditório da FUMEC, na Rua do Cobre, número 200, no bairro Cruzeiro, em Belo Horizonte. A programação começa às 6 da tarde e as inscrições são de graça. Outras informações, acesse pontoterra.org.br. A gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.